Vamos continuar aí nos vídeos. Em vídeos que vai falar sobre jogos, mas agora é mais sobre pirataria. A pirataria é boa. Por quê? Pra quem? Eu acho bom. É bom pra quem usufrui dela. Do vídeo do canal Jiraiya, vamos reagir aí. Eu nunca tive nenhum interesse em jogar esses jogos, nem o Cyberpunk, nem No Man's Sky, um pouco por isso. Bom, vamos reagir aí a esse vídeo sobre pirataria aí do canal do Jiraiya. Primeira vez que a gente vai reagir a um vídeo dele. Sentir confortáveis em não possuir o seu jogo. Pera. Os jogadores têm que se sentir confortáveis em não possuir os seus jogos. Jogos do Switch ficam mais caros e passam a custar R$400 no Brasil. Benchmarks comprovam que de novo tem impacto na performance. BioWare defende DLC no dia de lançamento dos jogos. GTA 6 pode custar $100 ou mais e estabelecer novo padrão de preços na indústria. Eu ouvi falar que o GTA seria o primeiro jogo a custar $100, né? O GTA 6. Nessa por um bom tempo, mas a gente vai chegar lá. A primeira pergunta que eu te faço é: o que exatamente é pirataria? Eu também não sei direito, então vamos tentar definir o que é pirataria primeiro para entender quais são os benefícios e malefícios, o impacto na indústria, se é moralmente correto piratear ou não e principalmente o que motiva a gente a piratear. Não que eu tenha feito isso, mas bom. Enfim, por mais que a gente tenha tomado consciência só agora, você não pode pagar pelo jogo, quando você mete R$350 no jogo, você não tá comprando o jogo em si, mas sim a licença pra usar o software. Saiba você que sempre foi assim, beleza? Mas no Super Nintendo não era assim não, porque tinha caixa, manual, cartucho, e zaz. Então, tecnicamente, era exatamente assim. Volta lá pros anos 80, 90, quando seu papai te comprava um joguinho, tipo essa coisa linda, maravilhosa, deliciosa, que nossa, o salário que ele deixava na loja de jogos equivalia a todo o material físico, ou seja, a caixa, manuais, carcaça, chipset, etc, mais a licença para jogar. O jogo, a propriedade intelectual em si, não tá no pacote não, filho, isso pertence só à empresa que desenvolveu o jogo e a mais ninguém, salvo concessões. A diferença é que o sentimento de posse era palpável, né, já que a gente literalmente tinha o jogo na mão, ou seja, você podia emprestar o jogo, você podia alugar na escola, você podia fazer o que bem entendesse com ele. Tô errado? Então, a resposta certa é depende. Na verdade, e nessa voltamos à primeira pergunta: o que cacete é pirataria? Nunca é fácil definir pirataria de maneira global porque cada país tem suas leis. E pra ficar mais fácil entender, bora de exemplos. Em 84, depois que a Nintendo lançou o glorioso Famicom, a Big N fez um puta escândalo no parlamento japonês para que uma lei anti-aluguel fosse criada. Ou seja, lembra quando você ia na locadora e gastava 2 horas olhando as fitinhas pra pegar um DKC pela 20ª vez só porque sim? Pois então, se você morasse no Japão, não podia alugar de jeito nenhum. Devia estar cheio tinha que de comprar. Caramba, pelo Japão. Pô, sei lá, mano, talvez sim. O fato é que não tinha amparo da lei. Por mais que a locadora viabilizasse o acesso pra quem não tinha dinheiro pra comprar as fitinhas, tecnicamente a prática violava o tal do direito autoral. Pra ficar fácil aqui, imagina que você fez um jogo e pôs no varejo. Porque você vai pensar que, tipo, o mesmo produto, a mesma cópia de um produto, que geralmente são vendidos cópias, o mesmo produto era vendido, entre aspas, para várias pessoas. Enquanto a locadora que adquiriu aquele jogo, ela pagou uma vez só. Para vender. Cada pessoa que se interessou em jogar comprava sua própria licença e GG. Eu ganhava por jogar, você ganhava pela licença vendida, o comerciante ganha partezinha dele também e todo mundo feliz. No momento que a locadora compra uma única licença e permite que milhares de pessoas usem o... Hoje você não... Se a Steam fechar, acabou. Todo mundo perdeu os seus jogos e é isso, foda-se. Que a locadora compra uma única licença e permite que milhares de pessoas usem o seu jogo sem comprar tal licença, entende que é prejuízo pra ti, pra quem pôs o jogo no mercado, tanto que a ideia de piratear jogos de empresas bilionárias, mas nunca jogos indies, segue essa lógica. E finalmente temos a definição de pirataria: é a reprodução ilegal de objetos ou conteúdos protegidos por direito autoral. A lei sobre isso no Brasil foi aprovada em fevereiro de 98. Nossa, Jack Chan Master
linguagem muito bom. horrorosa das leis, né? Que tudo que possui direito autoral não pode ser reproduzido, copiado, distribuído ou vendido com fins lucrativos sem a autorização do proprietário legal. Consegue entender o impacto que essa lei teria no Brasil? Teoricamente, locadoras, todas as locadoras eram ilegais. Que locadoras usassem seus jogos em comércio de aluguel? Tecnicamente, as locadoras operavam fora da lei quando alugavam Super Mario World pra você. E se isso já parece ruim, calma que vai piorar, porque assim, você reparou na parte da lei que diz reprodução? O certo, então, as locadoras elas deveriam ter que pagar uma taxa? Ou a produtora, a dona dos direitos autorais, deveria receber por locação do produto um percentual? Seria meio que isso, esse seria o certo, né? E não era isso que acontecia. Isso implica que até emprestar o cartucho para um amigo sem o consentimento da Nintendo ou qualquer outra empresa, é só um exemplo, era ilegal. Afinal de contas, você comprou a licença para usar o software, mas o seu amigo meio que não. É claro que eu tô... Mas aí eu acho que é um pouco diferente, porque você emprestar para alguém, você não tá usando uma propriedade que não é sua para obter lucro. Então, você não tá pirateando. Extrapolando a lei aqui, mas ao pé da letra é essa porra aí mesmo, tá? Então, pra fechar essa parte, pirataria é você adquirir a licença do uso de um jogo, por exemplo, e fazer qualquer coisa que o detentor da parada não deixe. É literalmente o... Se for ao pé da letra, até música, tipo, a música que você escuta, só você pode ouvir no Spotify. Você não poderia, sei lá, se você tá ouvindo música de um jeito legal, por um streaming, por exemplo, você não poderia colocar para outras pessoas tocar. Afinal, você que tá pagando para ouvir a música. As outras pessoas não. Jogo, por exemplo, e fazer qualquer coisa que o detentor ao pé da letra é essa porra aí mesmo, tá? Então, pra fechar essa parte, pirataria é você adquirir a licença do uso de um jogo, por exemplo, e fazer qualquer coisa que o detentor da parada não deixe. É literalmente o cara que manda, e caso você desobedeça a lei, segundo o artigo 184 do Código Penal, é cana, doidão, detenção de 3 a 12 meses ou multa, e se você praticou a pirataria lucrando, a pena pode se estender pra 2 anos e 4 se você continuar fazendo merda, beleza? Caralho! E essa foi a parte que parece que eu tô do lado das empresas. Agora é hora de ver por que a pirataria não é exatamente ruim. E principalmente porque a pirataria não é roubo. Se comprar não é possuir, piratear também não é roubar. Já começo concordando por aí. E vou te falar, tem muita coisa que não seria nem conhecida aqui no Brasil e em outras partes do mundo se não fosse a pirataria. Ideia de quem disse a tal frase que viralizou nesse último ano, e nem sei se a pessoa disse isso com base na Microsoft, lei, ou por só exemplo, como exatamente. Ubisoft pelo caso The Crew. O fato é que o trecho piratear não é roubar é 100% real. Mas contexto primeiro, né? Pra quem não sabe, The Crew foi um jogo de corrida / MMO lançado em 2014 a $50 na versão básica. O jogo rodava exclusivamente online através dos servidores da Ubisoft, e justamente por isso, já ouvi falar disso. A empresa decidiu não só fechar os servidores que mantinham o jogo funcionando, quem tem jogo como se tirou lascou. O título da biblioteca de cada imbecil que comprou a porra do jogo. E no caso é imbecil culposo, sem a intenção de ser. Evidente que o caso gerou revolta, né? Até eu que nem comprei essa merda fiquei puto, imagina quem comprou. Mas a grande questão que esse caso evidencia, principalmente pra quem curte mesmo videogame, pra quem entende a importância da história, de tudo que foi construído no passado pra chegar até os dias de hoje, é a fragilidade da preservação. E essa parte me deixa realmente puto, porque eu sei que tem muito FDP por aí que é totalmente contra a emulação, independente da geração. E já vou avisar que isso não faz absolutamente nenhum sentido, ok? O museu da Nintendo usa emulação, o SNES Classic funciona através da emulação, o PS1 Classic nunca escondeu que usava emulador também, e por aí vai. Ah, mas eles possuem os direitos, então eles podem. Você até tá certo, mas pela metade, tá vendo esse cartucho aqui? Então, eu comprei a licença pra usar o game que tá gravado na ROM desse cartucho, ok? Certo. Se porventura a placa enferrujar, estragar, quebrar, sei lá, qualquer coisa assim, legalmente eu posso fazer a dump da ROM que tá no cartucho, pode chamar isso de backup também, e usar esses dados pra jogar literalmente onde eu quiser. A lei me garante isso. E qual a importância disso tudo? Pô, eu já disse, né? Preservação. A Video Game History Foundation publicou o primeiro estudo sobre a disponibilidade atual de cada jogo lançado nos Estados Unidos.
Quando você for trabalhar, a empresa vai ter que pagar pelo software. E qual software o mundo está acostumado? Então, o Windows, né? Tudo, pô, eu já disse, né? Preservação. A Video Game History Foundation publicou o primeiro estudo sobre a disponibilidade atual de cada jogo lançado nos Estados Unidos. Atual, no caso, 2023, né? Mas acredite você ou não, 87% dos jogos não estão no mercado, mano. 87% da história dos games você basicamente não tem acesso sem a pirataria. Claro que você pode aceitar pagar um barão numa fitinha surrada no Mercado Livre, né? Ato esse que não remunera o dev do jogo. Mas tá? seria muito mais difícil de encontrar. E se você estender isso pra outros países... Muito jogo, a maioria dos jogos antigos a gente só encontra dessa forma mesmo. Não existiria... Quase ninguém teria acesso a jogos retrô se não fosse emuladores. Se não fosse as ROMs, as ISO dos jogos aí, tudo pela internet. Bom, que fez zilhões de jogos que nunca saíram do país, esse número de 87% vai subir muito mais, não tenha dúvida disso. Nossa, esse jogo era muito bom, de campeão. A gente campeão. tem acesso a esses 87% ou quase, graças àquela pessoa que comprou a licença pra jogar, em algum momento fez o backup do jogo e disponibilizou na internet, mano, ou seja, graças à pirataria. Se você fosse depender da Nintendo, da Sony pra jogar aquele seu jogo de infância, jogo obscuro que quase ninguém conhece, amigo, você tava na merda. E apesar de eu falar de Pokémon, Mario, Pokémon às vezes e um pouco de Mario também, foi por causa da emulação que eu tive acesso a jogos que eu jamais vi em qualquer locadora, camelô, loja, enfim, nada. E foi jogando e trocando informação sobre esses jogos que eu conheci muita Pagava coisa imposto boa, até pra cara, respirar. que fez eu me sentir um tiquinho preparado pra falar sobre games aqui no YouTube, Power Rangers. ainda que eu tenha falhado de certa forma. Mas Giranha, eu vi naquele comercial da MTV que pirataria é igual roubo. Engraçado porque não é isso que a lei diz. Segundo o artigo 157, roubo Vamos ver. subtrair coisa móvel alheia. Se Móvel. você entrar numa loja agora, pegar a mídia física do Zeldinha e sair correndo sem Isso é pagar, roubo. aí você roubou. Se você comprar 3x10 no seu Roberto, você roubou? De quem? Você pagou os 10ão, né? Caso tenha pago, você não roubou. No máximo, você violou a lei de direitos autorais, que são crimes diferentes. E já que eu entrei nesse tema de 3x10, tá aí. E tem o fato de que, tipo, produtos digitais no geral, e hoje em dia inclui jogos, é algo que a produtora, o trabalho real, ela tem, digamos, vou falar bem a grosso modo, o trabalho real a produtora tem uma vez. Depois que ela fez essa uma vez, ela vai ter aquele custo que ela teve, que ela vai precisar cobrir com vendas. Falando de filme, o filme teve um custo para ser produzido. Então ele tem que bater esse custo para gerar lucro, né? Senão sai no prejuízo. Mas a partir daí, qualquer coisa que vender é lucro 100%, porque não é algo que desgasta. Não é algo que você tem que estar repondo. Se é que vocês estão me entendendo. Não é igual você comprar banana no mercado. Você vai lá, rouba as bananas do mercado e eles vão ter que colocar mais banana lá para vender porque alguém levou as bananas que tinha lá. Não, elas sempre vão estar lá para pegar mais. Será que vocês estão entendendo o que eu quero dizer? O produto digital, ele não esgota. A discussão de direito intelectual cai muito nesse tema. E o principal motivo para que as pessoas... Então, se a pessoa tá pirateando... Então, peraí, eu vou até voltar um pouco aqui para eu poder terminar a explicação. Então, se a pessoa baixa de graça, ela não tá dando prejuízo diretamente para a empresa. Ela só tá deixando de pagar por aquilo. Mas não muda nada. Afinal, num ponto de vista mais puxado pro anarcocapitalismo, direito intelectual não devia existir. E sair correndo sem pagar, Vamos aí lá. você roubou. Se você comprar 3x10 no seu Roberto, você roubou? De quem? Você pagou os 10ão, né? Caso tenha pago, você não roubou. No máximo, você violou a lei de direitos autorais, que são crimes diferentes. E já que eu entrei nesse tema de 3x10, tá aí o principal motivo para que as pessoas, principalmente em países como o nosso, continuem pirateando com a consciência super tranquila.
E essa é a parte que eu menos tenho que explicar, não? Todo mundo sabe a falta que faz 250, 300, 400 reais no fim do mês. E isso se você comprou um jogo só. Esse é um problema que não existe ou existe em bem menor grau na Europa, Canadá, Estados Unidos, Japão, enfim, deu pra entender. Aqui o problema existe por um motivo bem básico, a tal da precificação. Devs indie geralmente costumam levar em consideração a diferença econômica na hora de pôr o preço por aqui. E é por isso que eu não pirateio jogos indies de jeito nenhum, beleza? A pergunta que fica é por que empresas grandes, bilionárias não podem fazer o mesmo. Isso não significa que 100% das pessoas que praticam pirataria então, olha aí. de fazer. Não é ilusão pensar isso, mas assim, será que levar em conta a diferença econômica na hora de precificar um jogo por aqui não tornaria a coisa muito mais acessível? Pergunta retórica, porque a resposta é claro, ok? Eu queria falar de GTA 6 e eu iria diminuir a margem de lucro do produtor? Iria, mas iria vender muito mais, então poderia compensar na quantidade de vendas. Preço que ele vai custar, mas é futurologia, né? Entretanto, se a coisa concretizar, rapaz, prepara o de novo aí porque vai precisar, tá? Agora, o que acabou de acontecer foi que a Nintendo simplesmente decidiu do nada, sem aviso prévio nem porra nenhuma, aumentar seus jogos em 50 reais. Todos eles. Tears of the Kingdom, por exemplo, que já custava 350, agora tá 400, filho. É a promoção invertida do mundo Nintendo, né? Não tem jeito. A loucura é ainda maior quando você vê que um jogo de 2014 muito bizarro, mano. Em 2018 pro console mais novo e em 2025 tá custando 350 reais. O mesmo de Let's Go Pikachu Eevee, também de 18, Odyssey de 17, Mario Kart 8 dos anos 90 e por aí vai. Olha o preço disso, mano. Mas é quase. E com o principal agravante, na minha opinião, a falta de português na maioria de seus jogos, o que vai acontecer novamente com Pokémon. E apesar da Nintendo não ter exatamente culpa, ela também tem e todos sabemos. Rapaziada, me responde uma coisa, tem argumento pra defender a Nintendo? Eu acho que não, né? Quem me acompanha há um tempo já sabe que o grande jogo da minha vida é Final Fantasy VIII, já falei inúmeras vezes sobre... Nem bate na nossa realidade, isso foi antes do Switch 2, vai ser ainda mais caro. Pirataria tem pontos bons e ruins, certos e errados, mas se tratando de Nintendo, é um dever cívico e moral. Pode colocar pelo menos mais 50 na conta. Oi, Gabi, obrigado pelo lurk aí. Salve, Gabias. Sobre isso e vou continuar falando sempre que possível, tá? Quando a Square Enix lançou aquele remaster em 2019, lembra que não veio em português? Pois é, minha primeira experiência com Final Fantasy VIII foi em japonês, idioma que eu nunca soube falar. Sempre joguei em inglês e não teria o menor problema em acompanhar o jogo assim, mas eu não comprei. Quando eu vejo uma empresa desse porte lançando um jogo, um remake, um remaster ou qualquer merda sem considerar o meu idioma, eu sinto que aquilo não foi feito pra mim, não foi pensado pro Brasil. Eu pirateei o jogo da minha vida, mano, e olha que eu tenho o original pro PS1, beleza? Mas a sensação na época foi essa, a decepção. Ah, mas você não tá se achando demais não, Giranha? Ué, mas hoje em dia o português já tá bem forte, né, no mercado de jogos. Brasileiro consome muito, brasileiros e portugueses, porque praticamente todo jogo agora tem pelo menos textos em português e legendas. Antigamente isso não existia. Quem vai se achar por mim? É só o idioma, filho, é pedir demais? Pra resumir, eu não tenho coragem. Aliás, eu tenho vergonha na cara de calar a minha boca Nintendo pra defender o indefensável, mano. Com empresas assim, faz o que você achar que deve, beleza? Caguei. Agora, entrar na cena de PCs, a coisa fica muito melhor, porque assim, se você pensar que na média geral o preço de um jogo pra PC é menor que nos consoles, na teoria as pessoas teriam menos motivos pra piratear, não? É claro que a conta não é exata, mas faria sentido. Até porque o preço pra se montar um PC decente é muito maior que pegar um console pronto, certo? Ou seja, se você... Decente? Ele disse um PC decente, não é não? Montar um PC decente não é mais caro do que pegar um console atual, não? Levar em consideração que a maioria esmagadora tem um PC decente, não é seja, bom. Aquele PC que até roda os últimos lançamentos, mas daquele jeitinho sofrido, o que você espera que as empresas façam com seus jogos? 1. Lance da maneira mais otimizada possível para rodar em mais PCs. 2. Lance pensando em PCs high-end, ainda que perca público com isso. Ou 3. Inventa de pôr um DRM, um sistema anti-pirataria que custa fortuna e estraga a experiência, fazendo com que o carregamento do jogo demore quase o dobro
dobro e cap de 10 a 30% FPS. Pode caçar aí, tá cheio de vídeo comparando o Como desempenho é? de jogos com o Lenovo e sem. É patético, velho, e quanto mais humilde for o PC, maior a diferença também. Nossa, nunca vi isso. Tem um... Oh, salve, Tigas! Tem jogo que tem algum sistema para que entende se você tá jogando de maneira pirata e capa o desempenho? Nunca ouvi falar disso. Pode caçar aí, tá cheio de vídeo comparando o desempenho de jogos com o Lenovo e sem. É patético, velho, e quanto mais humilde for o PC, maior a diferença também. Sabia que tem muita gente que prefere esperar a empresa remover o Lenovo para poder comprar? Repito, comprar o jogo por conta de desempenho e tudo por um sistema que não é de graça, Caramba. mano, custa muito e claro, esse valor é repassado para quem compra Isso o é uma original. parada que eu não sabia Pra que você ver tinha. a bizarrice que é o Lenovo, o diretor de Tekken 7 anunciou publicamente que o problema de desempenho do jogo era devido ao Lenovo. E você acha que eles ligam? Não, eles só removem a proteção depois que algum cracker faz a boa de Ah, é ao quebrar a contrário, o proteção, pirata o que funciona pode melhor. levar dias, meses ou até anos. Mais uma vez, compreende o que esses caras fazem? Eles prejudicam quem compra o jogo pra manter um sistema que capa a sua experiência, velho, e eles sabem que eventualmente vai ser quebrado, não tem pra onde fugir. Enfim, rapaziada, o CNPJ porra é Jiraiya essa? é totalmente contra a pirataria. Já o CPF mandou avisar pra você fazer o que bem entender, beleza? Entre ficar do lado da empresa bilionária e do trabalhador, você sabe exatamente aonde eu tô. Eu também. E muito É isso, obrigado aos né? parceiros, o Shidoshi, Bora Zakazaki fechar aí e o os Six. reacts por Tamo hoje. junto, pessoal. E o Sensei. Pô, foi muito bom os vídeos de hoje, hein? Vídeos bem interessantes, assuntos bem legais. E é isso aí, né? Cada um que faz o que acha melhor aí, mas eu tô do lado certo.